Sabe aquele silêncio que vem depois de uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta? Aquele tipo de assunto que todo mundo pensa, mas finge que não existe quando está na igreja, na mesa de jantar, ou até mesmo sozinho no quarto, olhando para o teto às 3 da manhã. Eu passei 27 anos da minha vida carregando esse peso. 27 anos acreditando que havia algo profundamente errado comigo, que eu era sujo, impuro, indigno do amor de Deus por causa de algo que eu fazia escondido, algo que me enchia de vergonha toda vez que olhava no espelho. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos, e eu morri em 15 de março de 2023. Não foi dramático como você vê nos filmes. Não houve um acidente de carro espetacular ou uma doença terminal com despedidas emocionantes. Foi algo absurdamente comum, quase banal na sua simplicidade. Eu estava no banheiro da minha casa, em Belo Horizonte, quando senti uma dor no peito, aguda, como se alguém tivesse enfiado uma faca quente entre minhas costelas. Lembro de cair de joelhos, de tentar gritar, mas nenhum som saiu. E então, escuridão. Mas não foi o tipo de escuridão que você conhece. Não era assustadora. Era quase reconfortante, como mergulhar em água morna depois de um dia exaustivo. E foi nessa escuridão que tudo mudou. Foi ali que eu encontrei Jesus. E foi ali que ele me disse algo sobre masturbação que destruiu completamente tudo o que eu achava que sabia sobre pecado, vergonha e o amor de Deus. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. Respire fundo comigo agora. Inspire, expire. O que vou compartilhar com você não é fácil. Não é confortável. Vai contra tudo o que provavelmente te ensinaram na igreja, tudo o que você ouviu em retiros espirituais, tudo o que aquele pastor gritou do púlpito enquanto apontava o dedo para a congregação. Mas é a verdade. E a verdade, como Jesus mesmo disse, é o que nos liberta. Eu cresci em uma família evangélica tradicional. Meu pai era diácono, minha mãe liderava o grupo de mulheres da igreja. Aos domingos, estávamos sempre na primeira fileira. Aos sábados, havia ensaio do coral. Às quartas, célula em casa. Minha vida inteira girava em torno da igreja, e eu amava aquilo. Amava genuinamente. Eu queria servir a Deus, queria ser santo, queria ser o tipo de homem que faria meus pais se orgulharem e que Deus olharia com aprovação. Mas então veio a puberdade, e com ela veio a descoberta do meu próprio corpo. Veio a curiosidade, veio o desejo, e veio a culpa. Deus, a culpa era avassaladora. Cada vez que eu cedia, cada vez que tocava a mim mesmo, era como se um peso de 1000 quilos caísse sobre meus ombros. Eu chorava depois. Literalmente chorava, de joelhos ao lado da cama, implorando perdão a Deus, prometendo que nunca mais faria aquilo, que desta vez seria diferente, que eu seria forte o suficiente para resistir. Mas não era. Dias depois, às vezes horas depois, eu estava de volta ao mesmo lugar. E o ciclo recomeçava. Pecado, culpa, arrependimento, promessa, falha, pecado de novo. Era uma roda gigante de vergonha que nunca parava de girar. Eu ouvia os sermões na igreja sobre pureza, sobre guardar o corpo como templo do Espírito Santo, sobre como a imoralidade sexual era uma das piores ofensas contra Deus. E eu sabia, tinha absoluta certeza, que eles estavam falando sobre mim. Aos 17 anos fui a um retiro de jovens. O pregador era um homem alto, de voz grave, que falava com uma autoridade que fazia as paredes tremerem. Ele dedicou uma noite inteira ao tema da pureza sexual. Falou sobre pornografia, sobre masturbação, sobre como esses pecados abriam portas para demônios entrarem na nossa vida. Disse que cada vez que nos tocávamos, estávamos literalmente convidando espíritos imundos para habitarem em nós. Que estávamos nos afastando de Deus. Que estávamos destruindo nosso futuro casamento antes mesmo de conhecer nossa esposa. Lembro de olhar ao redor naquela sala. Havia uns 50 jovens ali, todos com cabeças baixas, alguns chorando, e eu pensei, será que sou o único? Será que todos eles conseguem viver essa vida de pureza perfeita e eu sou o único fracassado aqui? A vergonha era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Naquela noite, fui até a frente durante o apelo. Ajoelhei no chão de madeira fria daquela capela e chorei como nunca tinha chorado antes. Prometi a Deus, com cada fibra do meu ser, que mudaria, que seria diferente. Durou 3 dias.
Se você está assistindo isso e sentindo um aperto no peito, se está lembrando das suas próprias promessas quebradas, das suas próprias noites chorando, pedindo perdão por algo que parece impossível de controlar, por favor, continue comigo. Por favor, inscreva-se neste canal agora, porque o que vem a seguir vai mudar sua vida. Deixe um curtida se você já se sentiu assim, se já carregou essa culpa. E comente abaixo apenas a palavra liberdade, se você está pronto para ouvir uma verdade que pode finalmente quebrar essas correntes. Os anos passaram e a luta continuou. Eu tentei de tudo. Jejuns prolongados, vigílias de oração, parceiros de prestação de contas na igreja que me ligavam todo dia perguntando se eu tinha caído, programas de bloqueio no computador, dormir com a Bíblia aberta no peito, versículos colados no espelho do banheiro. Nada funcionava. Ou melhor, funcionava por alguns dias, talvez uma semana, e então eu estava de volta à estaca zero. Aos 23 anos, procurei um líder de jovens da igreja. Ele era casado, tinha 3 filhos, parecia ter a vida resolvida. Eu pensei que talvez ele pudesse me ajudar, me dar algum conselho que realmente funcionasse. Marcamos um café em uma padaria perto da igreja, em uma tarde de sábado. Lembro que minhas mãos suavam enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para começar aquela conversa. Quando finalmente consegui falar, quando admiti minha luta com a masturbação, ele ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então ele se inclinou para a frente, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e disse algo que me marcou profundamente. Ele disse que eu precisava entender a gravidade do que estava fazendo. Que masturbação não era apenas um pecadinho, era rebelião contra Deus. Era idolatria. Eu estava colocando meu prazer acima da vontade divina. E se eu continuasse nesse caminho, Deus eventualmente tiraria sua mão de proteção sobre minha vida. Saí daquela padaria me sentindo pior do que quando entrei. Não apenas eu era um fracasso espiritual, mas agora também estava sob a ameaça de perder a proteção de Deus. Cada coisa ruim que acontecia na minha vida depois disso, eu atribuía ao meu pecado secreto. Perdi uma oportunidade de emprego? Era porque Deus estava me disciplinando. Briguei com meus pais? Consequência do meu pecado. Adoeci? Certamente era um sinal de que Deus estava insatisfeito comigo. A culpa se transformou em algo mais profundo e mais escuro. Virou auto-ódio. Eu comecei a evitar espelhos porque não suportava ver meu próprio reflexo. Comecei a me afastar dos amigos da igreja porque tinha certeza de que eles conseguiam ver a sujeira em mim, mesmo que eu não falasse nada. Parei de levantar as mãos durante o louvor porque sentia que não era digno de adorar a Deus. Como eu poderia erguer mãos impuras para o céu? Aos 25 anos, conheci uma garota na igreja. Ela era linda, doce, amava a Deus de verdade. Começamos a namorar e, pela primeira vez em anos, senti esperança. Eu pensei que talvez o casamento fosse a solução, que uma vez casado, tendo uma saída legítima para meus desejos sexuais, a luta finalmente terminaria. Os pastores sempre diziam isso, não é? Que o casamento era o remédio para a imoralidade sexual. Mas havia um problema. Mesmo namorando, mesmo tendo alguém que eu amava e desejava, a masturbação não parou. E agora a culpa era ainda pior, porque eu sentia que estava traindo ela de alguma forma. Como eu poderia dizer que a amava se não conseguia nem controlar meu próprio corpo? Como eu poderia me casar com ela sabendo que eu era tão fraco, tão quebrado? Terminei o relacionamento. Disse a ela que Deus tinha me mostrado que não era o momento certo, que eu precisava focar no meu crescimento espiritual. Mas a verdade era que eu não me achava digno dela. Não me achava digno de ninguém. Eu era um hipócrita. Alguém que sorria nos domingos na igreja, mas que vivia uma mentira o resto da semana. Coloque-se no meu lugar por um momento. Imagine carregar esse peso todos os dias. Imagine acordar toda manhã com a lembrança do que você fez na noite anterior. Imagine olhar para as pessoas na igreja e ter certeza de que se elas realmente te conhecessem, te rejeitariam completamente. Imagine orar e sentir que suas orações não passam do teto porque você está impuro demais para que Deus te ouça. Foi assim que vivi dos 13 aos 32 anos. 19 anos de guerra interna. 19 anos de promessas quebradas. 19 anos acreditando que eu era um erro, uma decepção para Deus, alguém que nunca seria bom o suficiente. E então veio aquele dia. 15 de março de 2023. Uma terça-feira comum. Eu tinha acordado cedo, tomado café, ido trabalhar. Voltei para casa no fim da tarde, cansado, mas nada fora do normal. Tomei banho, jantei sozinho, assistindo alguma coisa na televisão.
Por volta das 9 da noite, fui ao banheiro. A dor veio do nada. Foi como se alguém tivesse apertado meu coração com força. Não consegui respirar. Caí de joelhos, tentei gritar por ajuda, mas nenhum som saiu. Minha visão começou a escurecer nas bordas, como se alguém estivesse fechando uma cortina lentamente. E então pensei, com uma clareza estranha em meio ao pânico: este é o fim. Vou morrer aqui, sozinho, no chão do banheiro. E sabe qual foi meu último pensamento consciente antes de tudo escurecer? Não foi sobre minha família. Não foi sobre arrependimento pelos meus pecados. Foi simplesmente: finalmente vou descobrir se Deus realmente me odeia. A escuridão me engoliu completamente. Mas não durou muito. Ou talvez tenha durado uma eternidade, não sei dizer. O tempo funcionava diferente ali. Era como se passado, presente e futuro existissem todos ao mesmo tempo. E então, na escuridão, apareceu uma luz. Não era brilhante de um jeito que machucava os olhos. Era suave, quente, convidativa. E eu fui em direção a ela, não porque escolhi, mas porque era impossível não ir. Quando a luz me envolveu completamente, eu não estava mais no banheiro. Não estava em lugar nenhum que eu reconhecesse. Era como estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. E então ele estava ali. Jesus. Eu não sei como eu sabia que era ele. Eu simplesmente sabia. Da mesma forma que você sabe que está respirando sem precisar pensar nisso. Ele não tinha a aparência que eu esperava. Não era o Jesus loiro de olhos azuis dos quadros da escola dominical. Não era o Jesus magro e pálido das imagens que eu tinha visto a vida inteira. Ele era diferente, mais real, mais presente, mais humano e mais divino ao mesmo tempo. E quando ele olhou para mim, eu senti algo que não esperava sentir. Aceitação, não julgamento, não decepção, não raiva, apenas aceitação pura e completa. E isso me quebrou de um jeito que nenhum sermão, nenhuma vigília, nenhuma promessa tinha conseguido quebrar. Comecei a chorar. Não lágrimas de culpa ou vergonha, mas lágrimas de alívio. Como se eu tivesse estado segurando a respiração por 19 anos e finalmente pudesse respirar. Ele não disse nada no começo. Apenas ficou ali, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam ver tudo, cada pensamento, cada ação, cada momento de vergonha que eu tinha carregado. E eu esperei pelo julgamento. Esperei que ele dissesse o que todos os pastores tinham dito, o que eu tinha dito para mim mesmo milhares de vezes. Que eu era impuro, que eu tinha falhado, que eu não era digno. Mas não foi isso que aconteceu. Se você chegou até aqui, se está sentindo algo se mexer dentro do seu peito, algo que você não consegue explicar, eu preciso que você faça uma coisa. Deixe uma curtida neste vídeo agora. Não porque eu preciso de números, mas porque esse simples gesto é você dizendo sim. Eu estou pronto para ouvir algo diferente. Eu estou pronto para questionar o que me ensinaram. Eu estou pronto para encontrar liberdade de verdade. E se inscreva no canal, porque o que Jesus me disse a seguir vai contra tudo que você já ouviu. E você vai querer estar aqui para os próximos vídeos, onde vou compartilhar mais revelações que recebi do outro lado. Jesus finalmente falou, e sua voz não era como eu imaginava. Não era trovejante, não ecoava como nos filmes. Era suave, quase um sussurro, mas carregava um peso que fazia cada palavra penetrar até o âmago do meu ser. Ele disse meu nome, Daniel, e da forma como ele pronunciou, parecia que era a primeira vez que alguém realmente dizia meu nome de verdade, como se todas as outras vezes na minha vida tivessem sido apenas ensaios para este momento. Eu esperei. Esperei pela condenação, pela lista dos meus fracassos, pela sentença final sobre minha vida desperdiçada em pecado. Mas o que veio foi uma pergunta. Ele perguntou, por que você carrega um fardo que eu nunca coloquei sobre você? E eu não entendi. Fiquei ali, confuso, tentando processar aquelas palavras. Como assim um fardo que ele nunca colocou? A Bíblia não era clara sobre pecado sexual? Os pastores não pregavam sobre pureza? Toda a minha vida eu tinha aprendido que masturbação era pecado, que era algo que me separava de Deus. Ele deve ter visto a confusão no meu rosto, porque continuou. Ele disse, deixe eu te mostrar algo. E de repente, não estávamos mais naquele lugar indefinido. Estávamos em uma sala que eu reconheci imediatamente. Era a capela daquele retiro de jovens, quando eu tinha 17 anos. Eu podia ver a mim mesmo ali, mais jovem, ajoelhado no chão, chorando desesperadamente, prometendo nunca mais pecar. Jesus apontou para aquela cena e disse, você vê aquele garoto? Ele está quebrado. Mas não por causa do que ele fez com o próprio corpo.
Ele está quebrado por causa do que disseram a ele sobre o que ele fez. Olhei para meu eu mais jovem e senti uma dor profunda no peito. Ele parecia tão pequeno ali, tão perdido, tão convencido de que era uma decepção para Deus. Então a cena mudou. Estávamos agora em outro momento, eu com uns 20 anos, sozinho no meu quarto, tarde da noite. Eu tinha acabado de me masturbar e estava sentado na beira da cama, cabeça entre as mãos, chorando. Jesus apontou de novo e disse: "E aqui, o que você vê?" Eu respondi: "Vejo alguém que acabou de pecar contra Deus. Vejo alguém que é fraco, que não consegue controlar seus desejos, que está sujo." Ele balançou a cabeça lentamente. "Não," ele disse. "Você vê alguém que é humano. Alguém que tem um corpo que eu criei. Um corpo que funciona exatamente como eu projetei que funcionasse. Você vê alguém que foi ensinado a ter vergonha de algo natural e que agora sofre não por causa do ato em si, mas por causa da vergonha que colocaram sobre ele." Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Tentei argumentar. "Mas, Senhor, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, sobre manter o corpo puro, sobre não ceder aos desejos da carne. Como isso pode ser natural se é pecado?" Jesus me olhou com uma ternura que eu nunca tinha experimentado antes. Ele disse: "Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu criei o ser humano, quando formei cada parte do corpo humano, você acha que eu cometi algum erro? Você acha que eu coloquei terminações nervosas em certas partes do corpo por acidente? Você acha que eu criei o desejo sexual e então disse: 'Mas nunca use isso a menos que esteja casado'?" Fiquei em silêncio. Nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ele continuou: "Eu criei o corpo humano para sentir prazer. Criei a sexualidade como algo bom, algo belo. O problema nunca foi o corpo ou seus desejos naturais. O problema é quando as pessoas usam outras pessoas como objetos, quando há exploração, quando há falta de amor e respeito. Mas um jovem descobrindo seu próprio corpo? Uma pessoa lidando com seus desejos naturais de uma forma que não machuca ninguém? Isso nunca foi o pecado que fizeram você acreditar que era. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Tudo o que eu acreditava, tudo o que tinha me atormentado por quase 20 anos, estava sendo virado de cabeça para baixo. Mas, Senhor, eu disse, e todas aquelas pregações? Todos aqueles versículos sobre fugir da imoralidade sexual? Jesus suspirou, e naquele suspiro eu senti séculos de mal-entendidos, de doutrinas distorcidas, de pessoas sofrendo desnecessariamente. Ele disse: imoralidade sexual, no contexto em que eu e os apóstolos falávamos, era sobre exploração. Era sobre adultério, sobre trair a confiança de alguém. Era sobre prostituição nos templos pagãos, sobre usar pessoas como mercadorias. Era sobre porneia, que no contexto cultural da época significava prostituição e promiscuidade que machucava famílias e comunidades inteiras. Ele fez uma pausa e então disse algo que mudou tudo. Masturbação nem sequer era um conceito que estava sendo discutido naqueles textos. As pessoas pegaram passagens sobre pureza sexual no contexto de relacionamentos e aplicaram a algo completamente diferente. E no processo, criaram uma prisão de culpa e vergonha que nunca foi minha intenção. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto novamente, mas dessa vez eram diferentes. Não eram lágrimas de vergonha ou arrependimento, eram lágrimas de libertação, de alívio. De raiva também, se sou honesto. Raiva por todos os anos que desperdicei me odiando. Raiva por todas as noites que chorei pedindo perdão por algo que nunca precisou de perdão. Mas e a pureza? Eu perguntei. E guardar o corpo como templo do Espírito Santo? Jesus sorriu, e foi o sorriso mais gentil que já vi. Ele disse: pureza não é sobre nunca tocar seu próprio corpo, Daniel. Pureza é sobre intenção, sobre amor, sobre como você trata as outras pessoas. Seu corpo é templo do Espírito Santo, sim. E um templo não é impuro porque alguém experimenta prazer nele. Um templo é impuro quando é usado para machucar, para explorar, para diminuir a dignidade humana. Ele me mostrou outra cena. Dessa vez era eu com uns 15 anos, na escola, conversando com amigos. Estávamos rindo, fazendo piadas, sendo adolescentes normais. Então, ele mostrou outra cena. Eu, com a mesma idade, sozinho no quarto, me masturbando. Ele perguntou: em qual dessas cenas você estava mais perto de pecar de verdade? Eu olhei confuso. Obviamente, na segunda, eu respondi. Ele balançou a cabeça. Na primeira cena, ele disse: você e seus amigos estavam fazendo piadas cruéis sobre uma garota da escola,
Estavam objetificando ela, reduzindo ela a partes do corpo, rindo da aparência dela. Vocês estavam machucando alguém, mesmo que ela não estivesse ali para ouvir. Na segunda cena, você estava sozinho, não machucando ninguém, apenas experimentando sensações do seu próprio corpo. Mas qual delas te fez sentir mais culpa? A segunda, eu admiti. Exatamente, ele disse. E isso é o problema. Ensinaram você a sentir culpa pela coisa errada. Ensinaram você que seu corpo é o inimigo, que seus desejos naturais são pecado, enquanto ignoraram as formas reais de pecado, como falta de compaixão, julgamento, crueldade com os outros. Se você está assistindo isso agora e sentindo algo mudando dentro de você, se está começando a questionar anos de ensinamentos que te fizeram sentir sujo e envergonhado, eu preciso que você faça algo. Comente abaixo a palavra transformação. Apenas isso. Porque o que você está experimentando agora é o começo de uma verdadeira transformação. E deixe uma curtida para que mais pessoas possam encontrar este vídeo, para que mais pessoas possam ser libertas dessa prisão de culpa que a religião construiu em torno de algo tão natural quanto respirar. Eu tinha tantas perguntas. Mas então eu perguntei, por que ninguém ensina isso? Por que todos os pastores, todos os líderes, todos dizem que masturbação é pecado? Jesus ficou sério por um momento. Ele disse, porque controle é poder, Daniel. Quando você faz as pessoas sentirem vergonha de seus corpos, de seus desejos mais básicos, você tem controle sobre elas. Quando você cria culpa em torno de algo que é praticamente universal na experiência humana, você garante que as pessoas sempre voltem pedindo perdão, sempre se sintam dependentes da instituição religiosa para a absolvição. Isso não significa que todos os líderes religiosos têm más intenções. Ele continuou. Muitos deles genuinamente acreditam no que ensinam porque foi isso que ensinaram a eles. É um ciclo de mal-entendidos e doutrinas distorcidas que se perpetua geração após geração. Mas a verdade é que eu nunca quis que meus filhos vivessem em constante vergonha de seus próprios corpos. Ele me mostrou mais uma cena. Era eu aos 23 anos naquela padaria, conversando com o líder de jovens. Eu podia ver a vergonha no meu rosto enquanto confessava minha luta. Podia ver o julgamento disfarçado de preocupação no rosto dele. Jesus disse, aquele homem estava tentando ajudar da única forma que sabia, mas ele estava passando adiante o mesmo veneno que tinha sido dado a ele. E você bebeu daquele veneno e quase morreu por dentro, quase morri por dentro. Aquelas palavras ecoaram em mim. Era verdade. Eu tinha morrido por dentro, aos poucos, cada vez que me olhava no espelho e via apenas sujeira. Cada vez que me afastava das pessoas porque achava que não era digno de amor. Cada vez que recusava a alegria porque sentia que não merecia ser feliz. Mas, Senhor, eu disse, e agora? Como eu volto? Como eu vivo sabendo disso? Como eu enfrento minha família, minha igreja? Todos que me ensinaram o contrário. Jesus colocou sua mão no meu ombro. E o toque era real, sólido, reconfortante. Ele disse, você não volta da mesma forma. Você volta transformado. Você volta com a verdade, e a verdade vai incomodar muitas pessoas. Vai fazer você ser questionado, talvez até rejeitado por alguns. Mas vai libertar outros que estão na mesma prisão que você estava. Ele continuou. Nem todo mundo vai aceitar o que você tem a dizer. Muitos vão te chamar de herege. Vão dizer que você está distorcendo a palavra, que está dando desculpas para o pecado. Mas lembre-se, eles disseram a mesma coisa sobre mim quando eu andei na terra. Quando eu comi com pecadores, quando eu toquei os impuros, quando eu disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Religião sempre preferiu regras ao invés de relacionamento, controle ao invés de compaixão. Olhei para ele e perguntei, mas como eu explico isso para as pessoas? Como eu faço elas entenderem? Ele sorriu novamente. Você conta sua história, Daniel. Você conta sobre os anos de sofrimento, sobre a culpa que quase te destruiu. E então você conta sobre este momento, sobre o que eu te disse aqui. Alguns vão ouvir, outros não. Mas não é sua responsabilidade convencer todo mundo. Sua responsabilidade é falar a verdade que foi dada a você. Senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Uma paz que não dependia de eu ser perfeito, de eu nunca mais cometer erros, de eu seguir todas as regras corretamente. Era uma paz que vinha simplesmente de ser aceito exatamente como eu era. Mas eu tinha mais uma pergunta, uma que tinha me atormentado por anos. E a pornografia, Senhor? Isso também não é pecado?
Jesus ficou pensativo por um momento. Ele disse: pornografia é diferente, Daniel. Não por causa do ato de ver corpos nus ou sexualidade, mas por causa da indústria por trás disso, do sofrimento que frequentemente está envolvido, da exploração, do tráfico humano, das pessoas que são usadas como produtos. Quando você consome pornografia, você está participando de um sistema que muitas vezes machuca pessoas reais. Esse é o problema. Ele continuou. Mas até nisso, eu não quero que você carregue culpa paralisante. Eu quero que você entenda as consequências reais das suas escolhas. Não é sobre eu ficar bravo com você ou te amar menos. É sobre você reconhecer que suas ações têm impacto no mundo. E quando você entende isso de verdade, não por medo de punição, mas por amor genuíno pelas pessoas, suas escolhas mudam naturalmente. Aquilo fazia sentido de uma forma que nenhum sermão sobre fogo do inferno tinha feito. Não era sobre medo, era sobre amor. Sobre reconhecer a humanidade em outras pessoas e escolher não participar de coisas que as machucam. Mas e quanto a mim mesmo? Eu perguntei. E quanto a me tocar, a lidar com meus próprios desejos? Jesus olhou diretamente nos meus olhos. Ele disse: seu corpo é seu. Eu dei ele a você. Conhecer seu corpo, experimentar prazer no seu próprio corpo, isso não me ofende. O que me entristece é quando meus filhos são ensinados a odiar os corpos que eu criei com tanto cuidado. O que me entristece é ver pessoas como você passando anos em tormento por algo tão natural quanto ter fome ou sono. Fiquei ali, absorvendo cada palavra. Anos de doutrina, anos de culpa, anos de auto-ódio, tudo começando a se desfazer. E no lugar, algo novo começando a crescer. Não era permissividade ou falta de cuidado moral. Era algo mais profundo. Era entendimento. Era compaixão por mim mesmo. Era a capacidade de ver meu corpo não como inimigo, mas como parte da criação de Deus, digno de respeito e cuidado. Jesus disse mais uma coisa antes da cena começar a mudar novamente. Ele disse: Daniel, quando você voltar, e você vai voltar, quero que você se lembre de uma coisa. Santidade não é sobre seguir uma lista de regras perfeitamente. Santidade é sobre se tornar mais amoroso, mais compassivo, mais humano. É sobre tratar as pessoas, incluindo você mesmo, com a dignidade que eu coloquei em cada ser humano. Essa é a santidade que eu procuro. A luz começou a ficar mais brilhante ao redor de nós. Eu senti que meu tempo ali estava terminando. Entrei em pânico por um momento. Não queria voltar. Não queria deixar aquela presença, aquela aceitação, aquela paz. Mas Jesus disse: você precisa voltar. Sua história não terminou ainda. E agora você tem algo para compartilhar que pode libertar muitas pessoas. Antes de eu poder responder, antes de eu poder agradecer ou fazer mais perguntas, tudo ficou branco. E então escuridão novamente. Mas dessa vez, a escuridão não durou. Ouvi vozes. Vozes urgentes, preocupadas. Senti dor no meu peito. Senti mãos me tocando, me movendo. Abri os olhos e vi o teto de uma ambulância. Um paramédico estava inclinado sobre mim, dizendo algo sobre eu ter tido sorte, sobre meu vizinho ter ouvido um barulho e chamado ajuda. Eu tinha voltado. Estava vivo. E tudo tinha mudado. Os primeiros dias depois de voltar foram estranhos, confusos. Eu estava no hospital, os médicos dizendo que tinha sofrido um ataque cardíaco súbito, que era raro em alguém da minha idade, mas que acontecia. Eles fizeram exames, colocaram remédios, falaram sobre mudanças no estilo de vida, mas tudo aquilo parecia distante, quase irreal. O que era real, o que ocupava cada pensamento meu, era o encontro com Jesus. Minha família veio me visitar. Minha mãe chorou, meu pai ficou sério e preocupado, dizendo que Deus tinha me dado uma segunda chance. E ele estava certo, mas não da forma que ele pensava. Não era uma segunda chance para finalmente conseguir ser perfeito, para finalmente vencer minha luta contra a masturbação. Era uma segunda chance para viver livre, para viver sem a corrente da vergonha que tinha me prendido por tanto tempo. Mas como eu explicaria isso para eles? Como eu diria para minha mãe, que liderava o grupo de mulheres da igreja, que tudo que ela tinha me ensinado sobre pureza sexual estava errado? Como eu diria para meu pai, o diácono, que Jesus não se importava se eu me masturbava? Eles não entenderiam. Pior, eles achariam que eu tinha enlouquecido, que o ataque cardíaco tinha afetado meu cérebro de alguma forma. Então, nos primeiros dias, eu não disse nada. Apenas sorri, agradeci pelas orações, prometi que cuidaria melhor da minha saúde.
Mas por dentro, eu estava diferente. Completamente diferente. Pela primeira vez em quase 20 anos, eu olhei no espelho e não senti nojo. Olhei para meu corpo, para esse corpo que tinha me causado tanta vergonha, e senti gratidão. Gratidão por estar vivo. Gratidão por cada batimento do coração, mesmo que esse coração tivesse quase parado. Uma semana depois de sair do hospital, era domingo. Minha mãe insistiu que eu fosse à igreja, disse que era importante agradecer a Deus publicamente pela minha cura. Eu não queria ir, sabia que seria difícil, mas fui mesmo assim. Sentei no mesmo lugar de sempre, na terceira fileira, ao lado dos meus pais. O louvor começou, e as pessoas ao meu redor levantaram as mãos, fecharam os olhos, cantaram com fervor. Eu tentei fazer o mesmo. Tentei entrar naquele momento de adoração como sempre fazia, mas algo era diferente. Eu olhava ao redor e via rostos de pessoas que eu conhecia. O jovem de 18 anos que sempre ficava quieto no canto. Será que ele também carregava o peso da culpa sexual? A mulher de 40 e poucos anos que nunca tinha se casado. Será que ela também tinha sido ensinada que seus desejos eram pecado? O casal de namorados sentado algumas fileiras à frente. Será que eles viviam atormentados cada vez que se tocavam, cada vez que sentiam desejo um pelo outro? O pastor subiu ao púlpito. Ele era um homem que eu respeitava, que tinha me batizado quando eu tinha 12 anos. Ele começou a pregar sobre santidade, sobre separação do mundo, sobre manter-se puro em uma geração corrompida. E cada palavra era como uma faca. Não porque me feria, mas porque eu sabia que estava ferindo outras pessoas naquela sala. Pessoas que, como eu, estavam se afogando em culpa por coisas que nunca deveriam ter causado culpa. Quando o culto terminou, várias pessoas vieram falar comigo. Disseram que estavam felizes por eu estar bem, que tinham orado por mim, que era um milagre eu estar ali. E era um milagre. Mas não o milagre que eles pensavam. O milagre não era só meu coração ter voltado a bater. O milagre era eu finalmente estar livre. Um jovem se aproximou de mim quando a maioria das pessoas já tinha ido embora. Ele tinha uns 20 anos, olhos baixos, voz hesitante. Ele disse que tinha ouvido sobre meu ataque cardíaco e queria saber se eu estava bem. Conversamos por alguns minutos sobre coisas superficiais, e então ele olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Ele perguntou se podia me fazer uma pergunta pessoal. Eu disse que sim. Ele respirou fundo e então soltou tudo de uma vez. Disse que estava lutando com masturbação há anos, que tinha tentado de tudo para parar, que sentia que Deus estava decepcionado com ele, que não sabia mais o que fazer. Ele tinha lágrimas nos olhos enquanto falava, e eu via a mim mesmo nele. Vi o Daniel de 17 anos, quebrado e convencido de que era uma decepção para Deus. Este era o momento. Eu podia fazer o que todos os líderes tinham feito comigo. Podia dar a ele os mesmos conselhos que não funcionaram, as mesmas palavras que só aumentaram minha culpa. Ou eu podia dizer a verdade que Jesus tinha me mostrado. Mas se eu fizesse isso, se eu dissesse o que realmente aconteceu do outro lado, tudo mudaria. Não haveria volta. Olhei para aquele jovem e tomei uma decisão. Eu disse, vamos tomar um café. Preciso te contar uma coisa. Fomos a uma lanchonete perto da igreja. Sentamos em uma mesa no canto, longe de outros ouvidos. E então eu contei. Contei sobre meu ataque cardíaco, sobre morrer, sobre encontrar Jesus. E contei o que ele tinha me dito sobre masturbação. O jovem me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Ele disse, mas isso não pode estar certo. A Bíblia é clara sobre pecado sexual. Todos os pastores dizem que masturbação é pecado. Como Jesus pode ter dito algo diferente? Eu entendi a confusão dele. Tinha sido a minha confusão também. Então expliquei, da melhor forma que consegui, o que Jesus tinha me mostrado. Sobre como doutrinas foram distorcidas, sobre como versículos foram tirados de contexto, sobre como culpa e controle se tornaram ferramentas de poder. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, se isso for verdade, se masturbação realmente não for pecado, então eu desperdicei anos da minha vida me odiando por nada. Eu podia ver a raiva começando a crescer nele. A mesma raiva que eu tinha sentido. Eu disse, eu sei, eu senti a mesma coisa. Mas a raiva não vai te libertar. O que vai te libertar é aceitar a verdade e seguir em frente. Você não pode recuperar os anos perdidos, mas pode viver o resto da sua vida livre. Ele perguntou o que ele deveria fazer agora. Eu disse primeiro, pare de se odiar. Seu corpo não é seu inimigo. Seus desejos não são pecado. Você é humano
e ser humano é exatamente o que Deus queria que você fosse. Segundo, seja cuidadoso com quem você compartilha isso. Nem todo mundo vai entender. Muitos vão te julgar, vão dizer que você está se desviando. Mas encontre pessoas seguras, pessoas que buscam verdade mais do que tradição. Nos dias seguintes, aquele jovem me mandou várias mensagens. Disse que estava processando tudo, que pela primeira vez em anos conseguiu orar sem sentir culpa, que olhou no espelho e não sentiu nojo. E então ele me contou que tinha compartilhado com um amigo próximo e que esse amigo também estava lutando com a mesma culpa. E de repente não era só eu e aquele jovem, éramos 3, e então 4, e 5. Se você está assistindo isso agora e reconhece sua própria história no que estou contando, se você também passou anos se odiando por algo natural, eu preciso que você saiba uma coisa: você não está sozinho. Existem milhares, talvez milhões de pessoas que carregam essa mesma culpa. E é hora de sermos livres. Deixe uma curtida neste vídeo se você está pronto para essa liberdade. Inscreva-se no canal, porque vou continuar compartilhando verdades que podem transformar sua vida. E comente abaixo livre se você está escolhendo, neste momento, largar a vergonha e abraçar a verdade. Decidi que precisava compartilhar minha história de forma mais ampla. Criei este canal, gravei este vídeo, eu sabia que haveria consequências. E houve. Meu pastor me chamou para uma conversa. Disse que tinha ouvido rumores de que eu estava espalhando doutrinas estranhas, que estava confundindo os jovens da igreja. Eu contei a ele sobre minha experiência, sobre o que Jesus tinha me dito. Ele ouviu em silêncio e então disse que eu estava enganado, que o diabo pode se disfarçar de anjo de luz, que eu precisava me arrepender dessa heresia. Eu perguntei a ele: se Jesus realmente tivesse me dito isso, você acreditaria? Ou você escolheria sua doutrina ao invés das palavras do próprio Cristo? Ele não respondeu diretamente. Apenas disse que eu não era mais bem-vindo para servir na igreja até que me arrependesse. Meus pais ficaram do lado dele. Disseram que estavam preocupados comigo, que eu tinha mudado desde o ataque cardíaco, que talvez eu precisasse de ajuda psicológica. Não vou mentir, doeu. Doeu ser rejeitado pelas pessoas que eu amava, pela comunidade que tinha sido minha vida inteira. Mas Jesus tinha me avisado. Ele disse que a verdade incomodaria muitas pessoas. E estava incomodando. Mas também estava libertando outras. As mensagens começaram a chegar. Pessoas de todo o Brasil, algumas de outros países, dizendo que tinham assistido meu vídeo, que tinham chorado, que pela primeira vez em anos sentiam esperança. Um homem de 50 anos me escreveu dizendo que tinha passado 30 anos de casamento se sentindo culpado cada vez que se masturbava, mesmo tendo uma vida sexual saudável com a esposa. Ele disse que meu vídeo tinha tirado um peso que ele carregava desde adolescente. Uma mulher de 28 anos disse que tinha desenvolvido vaginismo por causa da culpa sexual, que não conseguia ter intimidade com o marido porque associava qualquer prazer sexual com pecado. Depois de assistir o vídeo, ela procurou terapia e estava começando a se curar. As histórias continuavam chegando, e cada uma delas me lembrava por que eu tinha que fazer isso, por que eu tinha que arriscar minha reputação, meus relacionamentos, minha posição na igreja, porque a verdade importa. Porque pessoas estão sofrendo desnecessariamente. Porque Jesus não veio para nos dar mais regras e mais culpa. Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Mas eu quero ser claro sobre uma coisa. O que estou dizendo não é que não existe pecado sexual. Não é que tudo é permitido. Não é que você pode fazer o que quiser sem consequências. Existem formas reais de pecado sexual. Adultério machuca pessoas. Exploração sexual destrói vidas. Pornografia, especialmente a que envolve exploração e tráfico, participa de um sistema de sofrimento. Usar pessoas como objetos é errado. Trair a confiança de alguém é errado. O que estou dizendo é que masturbação, o ato de uma pessoa tocar seu próprio corpo, experimentar seu próprio prazer, não está na mesma categoria dessas coisas. Foi colocada lá por doutrinas humanas, não por mandamento divino. E milhões de pessoas têm sofrido por causa dessa confusão. Alguns me perguntam: mas e se alguém usar isso como desculpa para se viciar em pornografia? E se alguém usar isso para justificar comportamento compulsivo? Minha resposta é: vício é vício. Seja em pornografia, comida, trabalho ou qualquer outra coisa. Vício precisa ser tratado, precisa de ajuda, às vezes precisa de terapia. Mas a solução para vício não é culpa e vergonha. Na verdade, culpa e vergonha geralmente pioram o vício,
Criam um ciclo vicioso onde a pessoa usa o comportamento para lidar com a culpa e então sente mais culpa por ter usado o comportamento. A solução é entender a raiz do vício. Por que você está buscando escape? Que dor você está tentando anestesiar? Que vazio você está tentando preencher? Essas são as perguntas reais. E você não pode responder essas perguntas quando está afogado em culpa por algo que nem deveria ser fonte de culpa em primeiro lugar. Também me perguntam sobre jovens, sobre adolescentes. Não é perigoso ensinar isso para eles? Não vai fazer eles ficarem promíscuos? E eu digo, olhe ao redor. A abordagem atual está funcionando? Jovens que crescem em igrejas com ensino rígido sobre pureza sexual têm menos problemas sexuais? Ou eles têm os mesmos problemas, mais culpa, e menos ferramentas para lidar de forma saudável? O que os jovens precisam não é mais vergonha, é educação real. É conversa honesta sobre consentimento, sobre respeito, sobre a diferença entre sexualidade saudável e exploração. É ensinar que seus corpos são bons, que desejo é natural, e que a questão não é se você tem desejos, mas como você lida com eles de forma que respeite a si mesmo e aos outros. Nos meses desde que voltei, desde que compartilhei minha história, minha vida mudou completamente. Perdi alguns relacionamentos, mas ganhei outros. Encontrei uma comunidade de pessoas que buscam verdade, que questionam doutrinas, que querem seguir Jesus sem carregar fardos que ele nunca quis que carregássemos. E descobri algo surpreendente. Quando você tira a culpa sexual da equação, quando as pessoas não estão mais gastando toda a sua energia emocional se odiando por algo natural, elas têm mais energia para as coisas que realmente importam. Elas têm mais energia para amar os outros, para servir, para buscar justiça, para cuidar dos pobres, para construir relacionamentos genuínos. Toda aquela energia que estava sendo desperdiçada em culpa e auto-ódio pode ser redirecionada para coisas que realmente fazem diferença no mundo. Eu penso naquele jovem que me procurou depois do culto. Ele me disse recentemente que está namorando, que pela primeira vez consegue ter intimidade emocional com alguém porque não está mais escondido atrás de camadas de vergonha. Penso na mulher que me escreveu sobre vaginismo, que agora está reconstruindo sua vida sexual com o marido. Penso no homem de 50 anos que finalmente tem paz. E penso em mim mesmo. Aos 32 anos, pela primeira vez desde os 13, eu estou livre. Livre para viver sem vergonha constante. Livre para olhar no espelho e ver alguém digno de amor. Livre para ter relacionamentos honestos, porque não estou mais escondendo uma parte de mim que acho que é inaceitável. Livre para buscar a Deus sem medo, sem sentir que preciso ser perfeito antes de me aproximar. Isso não significa que minha vida é perfeita agora. Ainda tenho desafios, ainda cometo erros, ainda estou aprendendo a navegar relacionamentos, a lidar com rejeição, a encontrar meu lugar em um mundo que às vezes parece hostil a verdades inconvenientes. Mas faço tudo isso sem o peso da vergonha sexual que carregava antes. E essa diferença é enorme. Se você chegou até o final deste vídeo, obrigado. Obrigado por ouvir minha história, por estar aberto a questionar o que te ensinaram, por buscar verdade mesmo quando ela é desconfortável. Eu sei que o que compartilhei aqui vai contra muito do que você provavelmente aprendeu. Vai fazer algumas pessoas te chamarem de herege, de desviado, de alguém que está dando desculpas para o pecado. Mas eu te encorajo a fazer o que eu fiz. Leve isso para Deus, não para seu pastor, não para seus pais, não para seus amigos da igreja. Leve para Deus diretamente. Pergunte a Ele. Busque a verdade com coração sincero. E esteja preparado para a possibilidade de que a resposta que você receber seja diferente do que te ensinaram. Jesus disse que a verdade nos libertaria. E ele estava certo. Mas liberdade assusta muitas pessoas. É mais fácil viver com regras claras, mesmo que essas regras nos machuquem, do que viver com a responsabilidade de pensar por nós mesmos, de buscar verdade, de questionar autoridades. Mas essa é a jornada para a qual Jesus nos chama. Não uma jornada de obediência cega, mas uma jornada de relacionamento real, de busca genuína, de transformação de dentro para fora. Antes de terminar, quero deixar uma última coisa. Se você está lutando com culpa sexual, se passou anos se odiando, se sente que não é digno do amor de Deus por causa dos seus desejos ou ações, ouça isto. Você é amado, exatamente como você é. Com todos os seus desejos, todas as suas lutas, todos os seus pensamentos que você acha que são sujos. Deus te criou.
criou seu corpo, criou sua sexualidade, e ele não comete erros. A vergonha que você sente não vem de Deus, vem de doutrinas humanas, de interpretações distorcidas, de sistemas de controle que se beneficiam da sua culpa. Mas você pode escolher largar essa vergonha hoje. Pode escolher acreditar que você é digno de amor, que seu corpo não é seu inimigo, que seus desejos naturais não te separam de Deus. Não vai ser fácil. Você vai ter que desaprender anos de condicionamento. Vai ter que enfrentar vozes, tanto externas quanto internas, que dizem que você está errado. Mas do outro lado dessa jornada está a liberdade. Liberdade real. A liberdade que Jesus prometeu. A liberdade que Ele morreu para nos dar. Então eu te convido. Inscreva-se neste canal. Deixe uma curtida neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comente abaixo sua própria jornada, suas próprias lutas, suas próprias vitórias. Vamos criar uma comunidade de pessoas que buscam verdade, que se recusam a viver em vergonha, que escolhem liberdade ao invés de conformidade. E lembre-se, você não está sozinho. Existem milhares de nós, caminhando essa mesma jornada, descobrindo que o Deus que encontramos quando largamos a religião é muito mais amoroso, muito mais compassivo, muito mais real do que o Deus que nos foi ensinado. Meu nome é Daniel. Eu morri e voltei. E o que Jesus me disse sobre masturbação não foi o que eu esperava, mas foi exatamente o que eu precisava ouvir. E talvez seja exatamente o que você precisa ouvir também. A verdade te libertará. E essa liberdade, essa paz que vem de finalmente aceitar a si mesmo, vale qualquer preço que você tenha que pagar por ela. Que Deus te abençoe na sua jornada. E que você encontre a mesma liberdade que eu encontrei. A liberdade de ser humano, plenamente humano, exatamente como Deus te criou para ser.